Direito Internacional. 1. Direito Internacional Público. Primeiro, fontes do direito internacional público. Segundo a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que a reserva seja proibida pelo tratado. O tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão, ou, nos casos não previstos acima, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional, devidamente internalizado. Fique atento. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se. Segundo, imunidade de jurisdição e de execução. As imunidades dos Estados em direito internacional são tradicionalmente apresentadas como a reunião de dois privilégios. A imunidade de jurisdição permite ao Estado não ser julgado pelos tribunais de outro Estado, e a imunidade de execução permite ao Estado se opor à execução de seus bens em outro Estado. Gozam da imunidade de jurisdição chefes de Estado e governo, agentes diplomáticos, determinadas categorias de cônsules, tropas estrangeiras, autorizadas a atravessar o território de Estado ou de nele se instalarem temporariamente, oficiais e tripulantes de navios de guerra de um Estado, aceitos em águas territoriais de outro, oficiais e tripulantes de aeronave militar autorizados a pousar em território estrangeiro. O Estado estrangeiro goza de imunidade de jurisdição absoluta
no que diz respeito aos atos de império. No entanto, nos atos de gestão, o Estado estrangeiro goza de imunidade de jurisdição relativa. Assim, não há que se falar em imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro diante de casos levados à Justiça do Trabalho. Esclarecendo, a imunidade de execução é absoluta quanto aos bens destinados aos fins de exercício da soberania, ou seja, não é possível a penhora de bens que estejam diretamente vinculados ao funcionamento da missão diplomática. Terceiro, imunidade diplomática. O agente diplomático gozará da imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. A imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não o isenta da jurisdição do Estado acreditante. O Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes diplomáticos. Em caso de falecimento de um membro da missão, os membros de sua família continuarão no gozo dos privilégios e imunidades a que têm direito, até a expiração de um prazo razoável que lhes permita deixar o território do Estado acreditado. A residência particular do agente diplomático goza da mesma inviolabilidade e proteção que os locais da missão. O Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como chefe da missão perante o Estado acreditado obteve o agreement do referido Estado, o agrément do referido Estado. O Estado acreditado não está obrigado a dar ao Estado acreditante as razões da negação do agrément. O Estado acreditado poderá a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar ao Estado acreditante que o chefe da missão ou qualquer membro do pessoal diplomático da missão é persona non grata, ou que outro membro do pessoal da missão não é aceitável. O Estado acreditante, conforme o caso, retirará a pessoa em questão, ou dará por terminadas as suas funções na missão. Se o Estado acreditante se recusar a cumprir ou não cumpre dentro de um prazo razoável, o Estado acreditado poderá recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro da missão. Quarto, nacionalidade. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,
em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Súmula 421 do STF. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Quinto, Lei de Imigração. Imigrante é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados o direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. São princípios da política migratória brasileira: não criminalização da migração, acolhida humanitária e a promoção de entrega regular e de regularização documental, dentre outros. Visto de visita. Poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estada de curta duração, sem intenção de estabelecer residência. Exemplo: turismo, negócios, atividades desportivas. É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Visto temporário. Poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre, por exemplo, em uma das seguintes hipóteses: estudo, tratamento de saúde, acolhida humanitária, trabalho, dentre outras. O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos, ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. Residente fronteiriço. Pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho, a fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se o titular tiver fraudado o documento ou utilizado documento falso para obtê-lo, obtiver outra condição migratória, sofrer condenação penal
ou exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Asilo político. Constitui ato discricionário do Estado. Poderá ser diplomático nas embaixadas e não no consulado, ou territorial, e será outorgado como um instrumento de proteção à pessoa. Medidas de cooperação. Extradição. Medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva, ou para fins de instrução de processo penal em curso. Transferência de execução da pena. Quando couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem, transferência de pessoa condenada, quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Medidas de retirada compulsória. Repatriação, deportação, expulsão. Repatriação. Medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem em qualquer caso medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Deportação. Medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição, não admitida pela legislação brasileira. Expulsão. Consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Sexto, Mercosul. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul tem como base jurídica o Protocolo de Olivos e tem como competência resolver litígios dentro do Sistema Regional de Integração, proferir pareceres consultivos e editar medidas excepcionais e de urgência. Dois. Direito internacional privado. Sétimo. Elementos de conexão. A lei do país em que domiciliada a pessoa
determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Realizando seu casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio e a lei do primeiro domicílio conjugal. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país, em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Cuidado! Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que, domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Oitavo, Direito Processual Internacional. É do Supremo Tribunal Federal, STF, a competência para processar e julgar originariamente o litígio entre um Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Despenca na prova. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. As partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Não compete à autoridade judiciária brasileira o
processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Nono, cooperação internacional. A cooperação jurídica internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á através do cumprimento de cartas rogatórias ou de ação de homologação de sentença estrangeira. Auxílio direto. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Carta rogatória. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Sentença estrangeira. A homologação de sentenças estrangeiras é competência do STJ. A decisão estrangeira não se confunde com sentença internacional. Somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Décimo, arbitragem. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.